Queridos irmãos, eu quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias mais uma vez no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Senhor meu Deus, nós queremos, ó Pai, nesse momento, pedir a Tua graça sobre nós. Pedir, ó Pai, que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra. Pedir a Deus que o Teu Espírito Santo abra o entendimento, o coração de cada pessoa que aqui está, Senhor Deus. Aquelas que são Tuas ovelhas, ó Deus, que recebam o alimento que é a Tua palavra. E se porventura aqui no nosso meio hoje, Senhor, houver alguém aqui, Pai, que ainda não é Teu, ó Pai, faça a Tua obra, Senhor. Derrama, Pai, salvação aqui nesta noite, Senhor. Que a Tua palavra não volte vazia, que o Evangelho transforme vidas, ó Deus. Apesar de mim, Pai, usa-me, Pai, para a Tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja a vós outros. Meus irmãos, essa é uma saudação comum entre os evangélicos. Nós vemos Paulo saudando as igrejas a quem ele escreveu suas cartas com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse tipo de cumprimento é coisa de crente. Você não vê uma pessoa que não é crente se cumprimentando com a graça e com a paz. Esse cumprimento é coisa de crente. Mas será que todos os crentes sabem exatamente o que significa essa saudação? Ou será que muitos de nós usamos essa saudação de maneira automática? Graça e paz, graça e paz. E às vezes a gente fica tão no automático mesmo que a gente até não responde, como aconteceu no começo do culto. A gente fica ali meio parado e não responde. Por que isso acontece? Isso acontece muitas vezes, meus irmãos, porque nós nos esquecemos ou não temos ideia do que significam estas duas palavrinhas, da profundidade do significado destas duas palavrinhas, graça e paz. E meus irmãos, graça e paz são necessárias a nossas vidas, são necessárias à vida humana. Graça e paz são necessárias ao coração que é vazio, ao coração que é sem Cristo, ao coração que vive assustado, que vive com medo. E meus irmãos, nos últimos tempos nós vemos a nossa sociedade exatamente assim, amedrontada, assustada por causa do desconhecido, por causa de uma doença desconhecida e os efeitos que essa doença tem trazido, não só no âmbito sanitário, no âmbito hospitalar, mas também no âmbito econômico, no âmbito dos relacionamentos, ou seja, afetou a vida inteira da sociedade. As pessoas tiveram as suas vidas viradas de cabeça para baixo. Podemos dizer, meus irmãos, que essa pandemia transtornou o mundo. Será mesmo? Será que esses acontecimentos mudaram a vida das pessoas? Será que esses últimos acontecimentos nos últimos 2 anos foram suficientes para transtornar e transformar a vida das pessoas? Bom, a gente percebe que não. Isso porque, conforme nós temos visto na escola dominical,
a maldade continua acontecendo, antes, durante e vai continuar após pandemia também. Violência, corrupção, criminalidade, falta de amor. Desde que o pecado entrou no mundo, isso tem acontecido. E seja o que for, sejam guerras, sejam pandemias, sejam epidemias, sejam quaisquer acontecimentos no mundo, estas coisas não são suficientes para transtornar e transformar a vida das pessoas. E nenhum evento fez isso nas nossas vidas, a não ser quando nós ouvimos a pregação do Evangelho. O Evangelho, sim. Quando você pela primeira vez ouviu o Evangelho e Deus abriu o seu coração e Deus te fez nascer de novo e você recebeu o Evangelho no seu coração, você se arrependeu dos seus pecados, você creu em Jesus Cristo que morreu por você na cruz, isso sim transtornou a sua vida. Isso porque, meus irmãos, o Evangelho, literalmente falando, a palavra grega evangelho significa boas novas. Boas notícias. Você vê na televisão, você vê nos portais de notícias da internet, você vê nos grupos, nas redes sociais, apenas más notícias, más notícias, más notícias, tragédias, corrupção, acidentes. O Evangelho é diferente. O Evangelho, ele traz boas notícias para aqueles que vivem perdidos. Por isso que ele transforma, ele transtorna e transforma. E por que eu tenho falado sobre isso, sobre transtornar e transformar, obviamente? Porque tem tudo a ver com o nosso texto. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele escreveu 2 cartas à igreja de Tessalônica. Tessalônica era uma das 3 cidades que ficava na região da Macedônia, na Grécia Antiga. Eram 3 cidades: Macedônia, Filipos e Bereia. Em Atos capítulo 17, nós vemos o apóstolo Paulo, juntamente com Silas e também Lucas, aliás, Atos 16, Paulo, Silas e Lucas, eles chegam na região de Bereia, primeiro na cidade de Filipos. Lucas, ele fica em Filipos. Você lembra que lá em Filipos eles foram presos, eles cantaram à meia-noite, Deus abriu as cadeias, Lídia já tinha se convertido, depois o carcereiro se converte, Paulo e Silas saem de Filipos, eles vão para a cidade seguinte, que era a cidade de Tessalônica. E em Tessalônica eles ficaram 3 semanas naquela cidade, pregando o Evangelho, está lá em Atos 17. E a pregação do Evangelho, ela causou um impacto muito grande naquela cidade, em apenas 3 semanas. Isso porque algumas pessoas, ao ouvirem o Evangelho da boca de Paulo e Silas, se converteram. Formou-se uma igreja naquela cidade. Mas outras pessoas se revoltaram. Outras pessoas, elas pegaram os cristãos e se revoltaram. Em Atos 17, versículo 6, eles disseram o seguinte: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm transtornado o mundo. O que é isso, transtornar o mundo? Essa é a palavra, o verbo que a gente encontra na nossa tradução, revista, Almeida Revista e Atualizada. Mas na língua grega, esse verbo significa literalmente virado o mundo de cabeça para baixo. Isso porque, meus irmãos, era o seguinte: numa sociedade, a sociedade romana, que valorizava o prazer, o hedonismo, a busca pelo prazer, Paulo e Silas e os demais cristãos pregavam a mortificação do homem, pregavam a morte do Filho de Deus, pregavam que o rei soberano não era César, não era o imperador romano, mas sim Jesus Cristo. Isso causou um choque muito grande à sociedade daquela época, que virou de cabeça para baixo os pensamentos das pessoas.
E é isso que o Evangelho faz, meus irmãos. O Evangelho, ele muda completamente a nossa vida. Aquilo que nós críamos, aquilo que nós aceitávamos, aquilo que nós defendíamos, aquilo que nós adorávamos, tudo isso é mudado, é focado em Cristo e este crucificado. Então o Evangelho, meus irmãos, ele causa um impacto forte, muito forte na vida de todas as pessoas. Alguns vão crer, outros vão se rebelar e rejeitar. Mas o Evangelho, ele nunca passa de maneira despercebida aos ouvidos e corações daqueles que ouvem. As pessoas que ouvem o Evangelho, elas nunca são indiferentes ao Evangelho, né? E nesse contexto turbulento é que a igreja foi plantada na cidade de Tessalônica. Paulo, como eu disse, ele escreveu aqueles irmãos 2 vezes, né? E nessa primeira carta que nós vamos começar a estudar a partir de hoje, nós vamos ver algumas instruções que Paulo deu àquela amada igreja. E essa saudação, ele começa dizendo assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Paulo, meus irmãos, ele tinha o costume de trabalhar em equipe, tinha o costume de, nas suas viagens missionárias, levar outros irmãos para o acompanharem, para o ajudarem. Desses 3 nomes aqui apresentados, Paulo era o único apóstolo, era o único chamado por Cristo para ser apóstolo pessoalmente. Paulo foi o único destes 3 que viu Cristo ressurreto lá na estrada para Damasco. Mas veja, Paulo aqui ele não se apresenta como o apóstolo Paulo, apesar dele ser o apóstolo, dele ser o portador da mensagem, né? Paulo, ele age com humildade. Ele diz Paulo, simplesmente Paulo. Depois diz aqui Silvano. Silvano era uma pessoa diferente. Nós não sabemos muitas coisas sobre Silvano. Silvano nada mais era do que o próprio Silas. Silvano era o nome latino de Silas. O que você sabe sobre Silas? Pouco, muito pouco. Talvez a maior referência que nós temos na Bíblia sobre Silas ou Silvano é justamente aquela prisão em Filipos. Então você tem um homem importantíssimo, um apóstolo, ao lado dele um homem com poucas informações, alguém que não ficava sob os holofotes. E o terceiro nome aqui é Timóteo. Timóteo era o jovem aprendiz, era o pupilo, era aquele a quem Paulo discipulava, era aquele que Paulo estava ensinando o ministério. Isso nos ensina algumas coisas, meus irmãos, como por exemplo, Deus chama pessoas diferentes para o seu reino. Deus vai chamar alguns para ocuparem uma posição de destaque, como foi o apóstolo Paulo, que era o portador da palavra, que era o pregador, que era o apóstolo, que era o líder nato. Mas Deus também vai chamar algumas pessoas para ficarem nos bastidores, para serem auxiliares, para estarem tratando daquela questão de apoio àqueles que ficam em maior evidência, como foi o caso de Silvano. E Deus vai chamar pessoas maduras como Paulo e Silvano, mas também chama jovens. Aliás, meus irmãos, na igreja nós vivemos uma crise de jovens. Às vezes nós vemos jovens indo para igrejas completamente desfiguradas, igrejas que não pregam o evangelho verdadeiro. Outros nós vemos jovens na igreja, presentes na igreja, mas alheios. Estão ali porque cresceram na igreja, porque os pais estão ali, mas não estão ligados em nada. Mas graças a Deus nós temos um grupo pequeno de jovens que estão compromissados com a doutrina reformada, com a exposição bíblica, com o amor às Escrituras. Nós temos um grupo pequeno na igreja assim, na igreja do Senhor Jesus Cristo, mas temos. Timóteo era um jovem assim. Um jovem que Paulo, inclusive, vai dizer lá em uma das suas cartas a Timóteo, para que ninguém desprezasse a sua mocidade, mas que ele fosse padrão aos fiéis.
O jovem, meus irmãos, ele é chamado por Deus e mesmo com a sua pouca idade, com a sua pouca experiência, ele é chamado por Deus para servir ao Senhor, lado a lado com pessoas mais experientes, com pessoas mais velhas, sendo pessoas que ocupem posições de liderança como Paulo ou pessoas que fiquem no apoio como Silvano. Então, meus irmãos, todos nós aqui que somos cristãos, que somos membros desta igreja local, assim como a igreja dos Tessalonicenses era uma igreja local, todos nós fomos chamados para o Senhor. Alguns vão ocupar posições de maior evidência, alguns vão ter cargos na igreja, alguns vão falar, vão ensinar, vão ter posições de liderança. Mas não pense você que Deus usa apenas aqueles que estão à frente, aqueles que estão em evidência. O que seria de Paulo se não fosse Silvano ao lado dele? Deus usa também pessoas que estão nos bastidores, pessoas que não aparecem, pessoas que falam pouco, pessoas que têm até um certo grau de timidez, não aquela timidez pecaminosa, mas são pessoas mais reservadas, mais quietas. Deus usa pessoas assim. Se você é assim, Deus te deu dons espirituais para te usar no apoio, no suporte, assim como Silvano. E mesmo que você seja jovem, mesmo que você tenha pouca idade, talvez seja até adolescente, quem sabe até uma criança, e nós temos algumas crianças aqui. Deus usa crianças. Alguns de vocês devem conhecer o missionário pastor Ronaldo Lidório, missionário da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Certa vez Ronaldo Lidório lhe contou que ele foi pregar numa igreja na Inglaterra. E quando ele chegou no púlpito para pregar, no primeiro banco tinha um menino de uns 8 anos de idade. Esse menino tinha um caderno na mão e uma caneta e começou a anotar o sermão dele à medida que ele pregava. Quando terminou o culto, o pastor Ronaldo Lidório estava à porta cumprimentando as pessoas e ao lado dele o pastor da igreja. E esse menino chegou. E quando esse menino chegou, o pastor da igreja disse ao pastor Ronaldo: Ronaldo, esse aqui é meu filho. Ele falou: é seu filho? Eu vi você anotou o sermão. O que você entendeu do meu sermão? O menino falou assim: não entendi nada. Aí Ronaldo Lidório então chegou para aquele menino e falou assim: olha, eu vou resumir para você o meu sermão. E você vai fazer o que eu vou falar para você fazer. Amanhã você vai para a escola. Você vai chegar para os seus amigos. E você vai falar para os seus amigos. Aliás, antes ele perguntou, né? Você é um crente no Senhor Jesus Cristo? O menino respondeu: sim, eu sou. Eu creio em Jesus. E aí ele falou assim: então amanhã você vai chegar na sua escola. E você vai falar para os seus amigos como que você era antes de conhecer Jesus. O que Jesus fez na sua vida e como você é hoje. Esses 3 passos muito simples. Como você era antes de Jesus, o que Jesus fez na sua vida e como você é agora. O pastor Ronaldo Lidório voltou para o Brasil e algum tempo depois, o pai daquele menino, né, o pastor daquela igreja da Inglaterra, ligou para o pastor Ronaldo e falou assim: olha, eu tenho boas notícias para te dar. Você falou aquelas palavras para o meu filho e logo depois ele começou a evangelizar os coleguinhas, os amiguinhos na escola. E ele conseguiu levar um dos amigos para a igreja, começou a frequentar a igreja. E depois esse amigo trouxe os pais também para a igreja. Agora eu vou batizar essa família, eles vão se tornar membros da igreja. Um menino de 8 anos foi missionário. E através dele, Deus alcançou seus pais, Deus alcançou a sua família. Deus usa Timóteos, meus irmãos. Timóteos jovens, Timóteos adolescentes, Timóteos crianças. Então, não pense: eu não sou ninguém. Sem Cristo você não é ninguém mesmo. Mas em Cristo, você é capacitado com dons pelo Espírito Santo. E para a glória dele, ele te usa no reino dele, para que vidas sejam salvas. Sejam pessoas que estão em evidência, como Paulo, pessoas que estão nos bastidores, como Silvano, pessoas jovens, como Timóteo. Paulo continua dizendo, na sua saudação:
a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, na língua grega, igreja, você deve saber, é a palavra eclésia ou eclesia, que significa chamados para fora. A igreja é constituída pelas pessoas que foram chamadas do mundo para estarem juntas servindo ao Senhor. É a Assembleia dos Santos, é a família da fé. E vejam, meus irmãos, a igreja é formada por pessoas que tiveram as suas vidas viradas de cabeça para baixo, como eu disse no início, pelo Evangelho. Pessoas que ouviram a pregação da palavra, ouviram a exposição bíblica, o Evangelho, e suas vidas foram totalmente transtornadas. Você não é mais aquela pessoa que você era antes. Aquela pessoa morreu, é o velho homem, está morto. Como disse Paulo aos Gálatas, fui crucificado com Cristo, morreu. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é mais você, não são mais as suas preferências, não são mais os seus gostos, não é mais a sua vontade, mas é a vontade de Deus que você tem como objetivo na sua vida. O seu desejo é fazer o desejo do Senhor. Você tem como foco servir, obedecer o Senhor. Mudou! No mundo você não vê isso. No mundo você vê pessoas egocêntricas, pensam apenas em si mesmas, e quando ajudam o próximo, fazem isso com segundas intenções, nunca para a glória de Deus. Pode ajudar o próximo porque acha o próximo uma pessoa que merece ajuda, uma pessoa que precisa de ajuda, mas nunca para glorificar a Deus. Então vejam, mudou. Tudo mudou nas nossas vidas. E por isso, eu quero que você preste bem atenção numa coisa que eu vou repetir. Você faz parte da Igreja de Cristo. Por que eu tenho que enfatizar isso, dar uma ênfase a isso? Porque nos últimos anos, mais ou menos uma década atrás, um pouco mais talvez, surgiu um movimento chamado de desigrejados. Quem são os desigrejados? São aquelas pessoas que pulam de igreja em igreja e dizem estar decepcionados com todas as igrejas e agora eles dizem, eu sou a igreja. Então eu fico na minha casa, eu assisto um sermão pela internet ou pela televisão, uma pregação ali pela televisão ou pela internet, eu leio a minha Bíblia, eu oro sozinho, eu até faço a minha própria ceia. Eu não preciso de pessoas, não preciso de pastor, não preciso de conselho, não preciso de diáconos, não preciso de... Não, eu estou sozinho. Só que, meus irmãos, perceba uma coisa. Igreja não são pessoas individuais nas suas casas. Igreja é uma comunidade, são pessoas juntas. Esse tempo de pandemia somente veio para agravar essa situação. Por quê? É como eu falei hoje de manhã e foi lembrado aqui agora há pouco. Porque com o fica em casa, com o distanciamento social, com os lockdowns, os crentes se viram obrigados a ficarem em suas casas assistindo pregações gravadas ou online ao vivo. Só que não era a mesma coisa. O problema é que alguns gostaram. Fala a verdade, é mais confortável você ficar na sua casa, no seu sofá, ou talvez na sua cama com o seu celular, ou um notebook, ou ali na sua Smart TV, assistindo um culto online, uma pregação, podendo até escolher quem você quer ouvir. Hoje eu não quero o meu pastor, hoje eu vou ouvir da outra igreja, de um outro pastor. O sermão começou a ficar chato, eu mudo de canal, eu vou para outra igreja. Muitos fizeram isso, espero que você não tenha feito. E alguns não voltaram. Alguns não voltaram. Alguns falaram assim, me encontrei, vou ser igreja em casa. Para que eu tenho que me submeter à autoridade de presbíteros, de pastor, de diáconos? Para que eu tenho que ir para uma igreja e ficar procurando vaga para estacionar?
Para que eu tenho que sentar num banco desconfortável às vezes? Para que eu tenho que ir para a igreja, suportar pessoas que às vezes não sou muito simpático, se eu posso ficar no conforto do meu lar? Só que, meus irmãos, isso não pode acontecer na vida da gente. Eu sei que alguns, com essa situação toda, ficaram desanimados. Teve muito crente que ficou desanimado. Teve alguns crentes que ficaram com medo. Eu não vou para a igreja porque eu corro o risco de ser contaminado com o vírus. Mas note uma coisa, nós somos família e família tem que estar junto. Eu acho muito bonito quando eu vejo famílias juntas, celebrando, comemorando, e muito emocionante quando famílias se reúnem na despedida de um ente querido, num velório, num sepultamento. Mas note uma coisa, a sua família carnal, ela é finita, ela vai terminar quando você morrer. A sua família espiritual, ela é eterna. Talvez você tenha algumas diferenças com o seu irmão em Cristo, mas você vai estar com ele no céu para o resto da eternidade. E graças a Deus, sem pecado. Então, a igreja dos Tessalonicenses, meus irmãos, a semelhança da nossa igreja presbiteriana de Adamantina, ela é formada por pessoas juntas, reunidas, que foram escolhidas, eleitas pelo Pai antes da fundação do mundo, que foram compradas pelo sangue de Cristo Jesus naquela cruz. Nós somos um só povo, uma só igreja. A gente tem que estar junto, unido, para o que der e vier, não só nas horas boas, agradáveis, felizes, de festejando, comemorando, mas nas horas difíceis também. Isso é ser igreja, isso é estar em comunidade. Online não é a mesma coisa, você na sua casa não é a mesma coisa. Você ver um pastor pregando na tela de um celular, de um notebook ou de uma televisão não é a mesma coisa do que você estar ali junto. Então, se talvez o desânimo ou até mesmo o medo tem rondado o seu coração, peça perdão ao Senhor e fala: Senhor, me ajuda, me anima, tira de mim o medo, para que eu esteja com os meus irmãos. Jesus Cristo, quando ressuscitou, a primeira pessoa que o viu ressuscitado foi Maria Madalena, lá em João, capítulo 20, versículo 17. E neste versículo, Jesus disse para Maria Madalena: não me detenhas, vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. O Pai agora é o seu Pai. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse: vós orareis assim: Pai nosso. Você tem um Pai que você pode falar com Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, naquela hora de desânimo, de medo, de angústia, de aflição, você tem um Pai a quem recorrer. Você tem um irmão mais velho. Eu lembro que eu era criança e às vezes, a gente, moleque, às vezes era provocado, às vezes se envolvia em algum tipo de briga, Não sei se os meninos de hoje em dia às vezes se envolvem em briga, mas eu nunca provocava, mas eu era provocado. E por causa do meu tamanho eu batia. Só que eu não tenho irmão mais velho e os meus vizinhos tinham irmão mais velho. E aí se eu batia no menino, o menino ia lá, corria, chamava o irmão mais velho, e o meu irmão mais velho vinha para cima de mim. Você tem um irmão mais velho, Cristo Jesus. E Romanos, capítulo 8, versículo 34, diz que Jesus intercede por nós junto ao Pai. Presta atenção nisso. O seu irmão mais velho ora por você constantemente. Ele ora pela igreja presbiteriana de Adamantina constantemente junto ao Pai.
Então, se nós estivermos desanimados, amedrontados, o nosso irmão mais velho fala assim: Pai, lá no trono, lá nos céus, Pai, olha para aqueles meus irmãos por quem eu morri, a quem eu comprei com meu sangue. Olha para minha noiva, para minha igreja, olha para nossa família, Pai, socorre-os. Isso é ser igreja, é você ter um pai que te ouve, é você ter um irmão mais velho que é o seu Senhor, que é o seu Deus, que intercede por você, é você ter o Espírito Santo que te consola nas horas mais difíceis e que te capacita com dons para trabalhar, para servi-lo. Aí ele conclui: graça e paz a vós outros. Tudo é pela graça, meus irmãos, tudo é pela graça. Graça é chamado de favor imerecido. Pela graça nós fomos salvos. Isso não vem de nós, mas a fé não vem de nós, é dom de Deus, e pela graça Deus nos deu a fé. Queridos irmãos, a única coisa que nós merecemos é a condenação. Nunca passe pela sua cabeça que você merece alguma coisa. Quando você comprar um carro novo, quando você construir a sua casa, quando você se casar, quando você tiver filhos, quando você tiver um aumento, quando você tiver algum tipo de bênção, nunca pense: foi pelo meu esforço, é mérito meu, não é graça. E a maior de todas as graças é a graça salvadora, porque você e eu merecíamos a condenação, mas pela graça o Senhor nos salvou, e de graça. Por que de graça? Porque não nos custou nada. Mas para Deus não foi de graça, porque custou o alto preço, o sangue do seu Filho Jesus. Então, quando você saudar o seu irmão com a graça e com a paz, lembre-se disso. Você está saudando alguém que foi salvo igual a você pela graça. Lembre-se o seguinte: quando você saudar o seu irmão com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, lembre-se o seguinte, que ele é um pecador igual a você. Às vezes a gente reclama dos irmãos, não é verdade? A gente murmura dos irmãos: puxa, mas aquele irmão fulano de tal, aquela irmã tal, e a gente tem aquelas diferenças, mas ela é uma pessoa pecadora, e você também é. E pecadores que somos, fomos alcançados pela graça. E porque fomos alcançados pela graça, meus irmãos, Deus nos deu paz. Lembra o que nós lemos lá em Romanos capítulo 5? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E no texto vai nos dizer que nós somos reconciliados. Você era um inimigo de Deus. Deus é santo, 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 e eu e você somos pecadores miseráveis. Mas Deus enviou o seu Filho para nos tirar da miséria do pecado, para pagar a dívida que a gente tinha com Ele e dizer: agora eu te declaro justo, limpo, perdoado. Quando você saúda o seu irmão em Cristo com a graça e com a paz, você vê no seu irmão alguém que foi perdoado por Cristo. Então perdoe, não guarde mágoa no seu coração. Não guarde raízes de amargura no seu coração. Perdoe, porque ele foi perdoado por Deus e agora ele tem paz com Deus. E quando você saúda o seu irmão com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, você sabe que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa alma. O que isso significa? Paulo vai falar isso lá em Filipenses capítulo 7. Significa que aconteça o que acontecer, você tem paz. Mesmo que você passe pelas horas mais duras da sua vida, você tem paz. A igreja, meus irmãos, ela pode viver num contexto turbulento, como foi a plantação da igreja de Tessalônica, lá em Atos 17. Mas a igreja tem paz. A gente não sabe o que 2022 nos reserva. A gente não sabe o que os próximos anos nos reservam. A gente sabe que a tendência é a coisa piorar. A tendência, pela profecia bíblica, é que a coisa pode piorar. Mas mesmo que nós, como igreja, passemos por situações difíceis, turbulentas,
nós temos paz. Como eu disse no domingo passado, o máximo que pode acontecer com a gente é matarem o nosso corpo. Mas se matarem o nosso corpo, nós temos paz, porque estaremos com o Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, o Evangelho ele transtornou as nossas vidas. A grande mudança na vida da gente foi o Evangelho. Você é uma pessoa diferente. E a pessoa que está do seu lado, atrás de você, na sua frente, também. Então ame. Ame a Deus e agradeça a Deus por isso, por o Evangelho ter alcançado a sua vida e a vida do seu irmão. Ame o seu irmão e seja um com ele. É difícil às vezes amar, eu sei disso. Se amar fosse fácil, não seria mandamento, não seria ordem. Mas é uma ordem, não é? Amar é mandamento. Então ame o seu irmão. Se você estiver preocupado, assustado, amedrontado, desanimado, busque ao Senhor e fala: Senhor, eu quero estar junto do teu povo. Eu não quero ficar em casa, sendo que eu tenho a oportunidade de estar com o teu povo. Eu vou tomar os devidos cuidados, sim, obedecer às regras de segurança, sim, mas eu não vou ficar neurótico. Não fique neurótico. Cuide-se, sim, mas não fique neurótico, porque Deus te dá paz ao seu coração. E se porventura, como eu já disse, houver alguém aqui que ainda não tem essa paz, que ainda não foi alcançado por essa graça, esse é o dia de salvação. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Creia nele. Descanse, confie naquele que te dá graça e paz, para que assim você possa fazer parte dessa família, a família da fé. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.